Boa noite, pessoal. Começa a nossa live hoje. Vamos falar sobre o corpo triângulo invertido, tá? Que é um corpo aí que tem o ombro um pouquinho mais largo do que a cintura e o quadril. Então, vamos começar já falando sobre isso. Hoje a gente tinha uma live programada aí para falar com a nossa colega. Infelizmente não vai ter jeito, tá bom? Aí a gente vai falar sobre o corpo triângulo invertido, que são essas bonequinhas aqui, ó. O que esses corpos têm que a gente precisa analisar? Na medição, o corpo, na verdade, ele é o quê? Ele é o ombro mais largo do que a cintura e o quadril, tá bom? Então, o que acontece? Esse corpo, o ombro sempre vai ser mais larguinho, tanto o plus como o slim, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer sempre um truque para conseguir fazer com que esse corpo fique harmônico. Esse corpo pode ficar harmônico como, Monique? Esse corpo pode ficar harmônico, a gente trabalha na parte de baixo dele, trabalhando como o quê? Roupas com mais volume, com mais estampa, claridade, roupas que a gente consegue ter um desempenho maior, ou seja, de estampas, volume, a gente consiga ter um pouco mais de estratégia na parte de baixo. E na parte de cima a gente sempre vai minimizar. Minimizar como? Eu vou usar peças que não tenham tanto volume e peças que não deixem meu ombro um pouco mais largo, porque esse biotipo já tem um corpo mais largo. Então, o que é bom e interessante usar e tudo mais? Às vezes usar uma roupa que remeta mais à parte de baixo. Então, Monique, é interessante usar babado? É interessante usar babado na parte de baixo, usar estamparia, usar saias em A, em evasê, usar muita a questão do calça pantalona. Então, assim, tudo isso faz com que você consiga aumentar e harmonizar essa parte de baixo. Então, tudo que você for ver que vai favorecer a parte de baixo, igualando a parte de cima, é interessante você usar no corpo triângulo invertido. Lembrando que quem tem esse corpo geralmente tem um pouquinho mais de busto e o ombro é bem mais larguinho aqui. Então, tudo que você usar chamando a atenção aqui pro ombro não é interessante, porque o ombro já é mais largo. Então, a gente vai sempre ter o cuidado, o carinho, né, ao montar um look, de prestar atenção nisso para que ele fique harmônico. Harmônico como? Monique, eu consigo colocar o que na parte de baixo, por exemplo? Na parte de baixo desse corpo, que é o triângulo invertido, você consegue colocar coisas que tenham um diferencial, ou seja, o corpo triângulo invertido, ele é um corpo que sempre vamos favorecer essa parte de baixo. Favorecer como? Sempre vou usar o volume, a estampa, as listras, principalmente se for listras na horizontal, é muito interessante, é muito bom para usar nesse corpo, tanto no plus quanto no slim. Então, esse corpinho, ele é um corpinho que consegue fazer com que você trabalhe sempre a parte de baixo e minimize a parte de cima. Como minimiza a parte de cima, Monique? Não usando babados, não usando roupas que tenham volume no ombro, não usando peças como gola alta, que aumenta, gola alta com manga comprida ou manguinha curta, pode aumentar bastante a questão do ombro, então já desarmoniza esse corpo e esse corpo fica realmente um triângulo invertido, principalmente se você coloca muito volume em cima e, por exemplo, uma calça skinny embaixo, né? Então, o que acontece? Você vai realmente fazer o corpo ficar um triângulo invertido. Então, aqui, ó, ele vai fazer o formato de um triângulo mesmo, ó. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado ao se vestir para que harmonize o corpo e o corpo fique melhor. Tá? Então, eu vou começar a dar algumas dicas aqui agora do que usar para que o corpo fique extremamente harmônico e bonito, tá? Então, vamos lá. Começando pelo quê? Você sempre vai usar peças lisas em cima. Essas peças lisas é como que eu falo? Sem muita estampa, principalmente estampas grandes, porque estampas grandes aumentam. Então, ela tem no visual, ela faz amplitude. Se ela tem uma amplitude e eu já tenho um ombro mais largo, vai aumentar mais ainda meu ombro. Então, o que eu posso fazer? Eu pego e visto algo liso
ou algo de estampas pequena e discretas, de preferência de uma cor ou de duas cores, tom sobre tom, monocromática, para que seja mais discreto. E embaixo eu posso usar à vontade tudo que é volume, tudo que é estampa. Por quê? Porque embaixo eu tenho que dar realmente volume. Voltou a usar agora o balonê. O balonê é super interessante para quem tem o corpo em triângulo invertido. Então, assim, o balonê tá com tudo, é super tendência, voltou com tudo mesmo. É uma das tendências que mais está sendo vistas aí, as pessoas estão usando, as influências, as blogueiras estão usando para fazer looks diferentes, tá? Saia plinçada, saia em evasê, saia em A, saia godê, tudo pro corpo triângulo invertido, essas peças são fundamentais. Eu vou mostrar aqui agora no livrinho aqui rapidinho. Olha aqui. Esse vestido aqui, tá vendo que aqui, ó, eu tiro o foco da parte de cima e coloco o foco só na parte de baixo. Isso aqui é uma estampa. Só que, tá vendo que a estampa na parte de cima ela é mínima e eu tenho muita estampa na parte de baixo e o fundo é preto? Então, assim, é uma estamparia boa de se usar. Então, o que acontece? Isso pro corpo triângulo invertido é muito interessante. Principalmente se a gente consegue usar a questão das saias mais largas embaixo, com mais texturas, com mais volume, com mais pinças, né? Com a prega machado também, que é muito interessante, que ela abre. Então, tudo isso faz com que você faça esse corpo ficar mais harmônico, mais bonito, né? Mais assimetricamente, ele fica mais visivelmente bonito. E tudo que é visivelmente mais bonito é porque é harmônico. Como que é assim, Mônica, a questão da harmonia? A questão da harmonia é igual. Por exemplo, eu hoje estou com esse vestido aqui que é frente única. E assim, ele não enfatiza tanto os meus braços. Então, isso aqui também é um decote muito bom para quem tem os ombros largos. Quem tem os ombros largos, então, consegue fazer com que o corpo minimize e consiga fazer com que o corpo fique harmônico. Então, voltando aqui com os corpinhos, o que eu posso fazer? Eu consigo fazer com que o quadril fique mais amplo quando eu coloco algo maior embaixo ou mais largo embaixo, tá bom? Então, esse corpo ele é extremamente utilizado coisas que aumentam a parte de baixo. O contrário do corpo triângulo, porque o corpo triângulo a gente trabalha a parte de cima, então a gente dá volume na parte de cima e tudo mais. Já o corpo triângulo invertido a gente trabalha a parte de baixo, para que essa parte fique harmônica e volumosa. Vamos lá. Questão de o que eu não devo usar. O que você não deve usar, na verdade? Sim, você pode usar tudo. Só que vai ter coisas que não vão ficar harmônicas no seu corpo, que não vão ficar tão bonita. Então, o que você pode fazer? As calças skinny, para quem tem um corpo triângulo invertido, não é interessante, porque o corpo fica mais triângulo invertido ainda, ele fica mais afunilado. Então, ela não é uma peça interessante. Outra coisa que não é interessante é usar peças muito escuras embaixo e peças muito claras em cima. Porque o claro, ele não engorda, mas ele dá amplitude, ele dá a sensação das coisas estarem maiores, né? A sensação de claridade. Isso acontece quando você pega peças que são mais estreitas embaixo, tá bom? Então, vamos lá. O corpo slim, quanto o corpo plus size, ele tem uma certa semelhança. Essa semelhança é o quê? É que o ombro não muda, né? Esse aqui é um dos poucos corpos que não muda a estrutura dele. Por que ele não muda a estrutura dele? Ele não muda a estrutura dele porque ele consegue fazer uma estrutura que não amplia. Por exemplo, o corpo ampulheta, a pessoa pode virar plus size, né, e engordar e ficar um corpo pera. O corpo triângulo, ele também pode alterar. A pessoa pode emagrecer e ficar o corpo ampulheta. Já o corpo triângulo invertido é um dos poucos que não muda, tá bom?
Então, esse corpinho, quem tem esse corpinho, geralmente vai ter esse corpinho a vida toda, esse formato a vida toda, tá bom? Então, vamos lá. Essa bonequinha aqui, plus size, por exemplo, ela tem um sutiãzinho, tá vendo? Que é frente única e tem um decote V, que favorece muito. O decote V ou o decote em U, ele faz alongar a silhueta. E alongando a silhueta, você consegue fazer com que tudo fique mais harmônico no seu corpo. Ou seja, aqui eu vou alongar aqui, ó. Em vez de eu tá reto aqui, eu vou tá alongando aqui. Então, ao alongar com um decote em V ou um decote U, principalmente se for um decote um pouco mais profundo, minha silhueta vai aumentar e eu vou fazer uma linha reta, chamando a atenção aqui pro meio. Chamando a atenção aqui pro meio, o que acontece? Eu consigo fazer com que esse corpo fique mais harmônico. Porque a gente fala muito de harmonia de corpo aqui. Porque é o que a gente tem um interesse em ter, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é muito bom para quem tem o corpo triângulo invertido é usar peças como bolinhas, se for usar o poá, por exemplo. Né? Estampa de poá. Em vez de usar a estampa de poá pequenininha, usar o poá de bolas maiores, principalmente na parte de baixo. Com a saia godê, por exemplo, fica ótimo. A gente consegue ter uma amplitude boa. As listras e babados também é fundamental você usar na parte de baixo. Fazendo sempre... Aqui eu vou mostrar pra vocês, por exemplo. Olha esse vestido aqui. Aqui eu tenho um decote em V, né? Que vai alongar a silhueta. Eu tenho uma falsa cintura aqui com um detalhe. E tenho mais o quê? Uma saia que desce em evasê, tá? Com babados, chamando bastante atenção aqui pra baixo. E aqui em cima tudo mais discreto. E tá vendo que é estampa também? Então, sim, a questão da estampa é o quê? Eu não usar uma estampa volumosa somente na parte de cima e sempre dar volume na parte de baixo. Então, vamos lá. A questão desse vestido também é outra coisa. A manguinha aqui, tá vendo que é uma manguinha mais curta? Não é uma manguinha que pega até mais aqui embaixo? Por quê? Quanto mais baixa ela pega, maior eu vou fazer esse V aqui, esse ângulo aqui. Então, maior eu vou aumentar a parte de cima. Então, essa encurta, né, e alonga. Então, aqui em cima eu alonguei a silhueta, encurtei os meus ombros, fiz uma falsa cintura e aumentei o quê? A parte de baixo, abrindo, fazendo um elemento em A. Tá? Então, assim, isso é excelente para quem tem o corpo triângulo invertido, que é os ombros mais largos que a cintura e o quadril. Tá bom? Outra coisa que também que é muito boa de se usar, que assim, eu vou mostrar para vocês aqui também que é muito interessante, é as blusas mais pleplum. Por exemplo, olha essa aqui. Olha que bacana dessa blusa, tá vendo? Ela tira a atenção totalmente da parte de cima e chama atenção para a parte do quadril para baixo. Então, aqui eu já abro uma nova estrutura para o meu corpo. Então, eu minimizo os ombros, que eu já tenho mais largo, e abranjo a parte da cintura para baixo. Então, aqui eu tô fazendo, ó, abrindo a parte dos braços, na altura do quadril, tô abrindo para baixo da cintura, fazendo com que tudo aconteça mais leve, mais estruturado. É um tecido um pouco mais estruturado também, que faz toda a diferença. Então, tudo isso faz com que o corpo vá harmonizando e ficando bom. Ah, Monique, se eu colocar uma blusa assim, eu posso colocar uma calça skinny? Ó, pode. Mas assim, se você colocar uma calça reta, vai ficar mais interessante. Seu corpo vai ficar mais harmônico. Ele vai ficar mais desenhado. Tá bom? Então, assim, tudo isso faz com que a gente vai conseguindo montar looks diferenciados, tá? Vou pegar outra aqui pra vocês verem, que também é muito interessante, que é a blusa tipo peplum, tá? Olha aí, ó. Que é também fazendo, tá vendo? Pegando a parte de baixo. Então, o que que eu fiz aqui? Em cima eu tenho o decote V novamente, a alça bem fininha, tá? Essa alça bem fina. E consigo ter aqui embaixo a questão do quê? Do volume. Então, eu tenho volume na parte de baixo. E esse volume faz o quê? Faz com que eu consiga ter a estrutura boa para o corpo triângulo invertido. Ou seja, eu tô fazendo outro triângulo aqui embaixo. Então, meu corpo tá ficando uma ampulheta, tá ficando um corpo harmônico. Então, assim, é muito importante vocês entenderem essas características para que tudo possa fluir, tudo possa se harmonizar mais nesse corpo.
Outras tendências que tá vindo, que dá para ser usada no corpo triângulo invertido, é a tendência, além do balonê, é a tendência das franjas, né? A franja também é muito bacana de se usar na parte de baixo e dar um movimento nesse corpo. Ou também a questão da transparência, você usar, por exemplo, colocar transparência em cima e sempre colocar algo que remeta a um decote V ou algo que faça uma linha na silhueta na parte do meio do corpo, tirando o foco da atenção dos ombros. Tudo que eu tiro a atenção dos ombros faz com que o meu corpo fique mais harmônico, fique mais bonito, mais estruturado, tá bom? Então, assim, vamos lá. Eu pego os corpinhos aqui de novo, ó. Olha que bacana. Eu tenho um corpinho aqui. Esse corpinho, ele é muito interessante porque ele vem já com a medida aqui, ó. No ombro maior, cintura e quadril. Então, vamos lá. Eu tenho um ombro mais larguinho, cintura e quadril um pouco mais estreito, tá bom? Então, vamos lá. Eu consigo pegar esse corpo e harmonizar ele como eu estou falando para vocês, sempre dando atenção para a parte de baixo. Monique, eu sempre vou poder usar só coisa na parte de baixo ou só volume na parte de baixo, estampa na parte de baixo. Não, eu mostrei algumas estampas aqui para vocês já, e essas estampas têm a ver com a questão de calças, por exemplo. Eu vou mostrar uma calça aqui para vocês que dá volume. Aqui, ó. Ó, essa calça necessariamente não tem que ser usada com essa blusa, tá? Mas olha aqui pra vocês verem, que bacana. Ó, a calça. Eu quero que vocês vejam bem a questão da calça mesmo. Tá vendo que tem as penças, né? As penças machado, que dá um volume no quadril. Então, assim, tudo que eu chamo atenção pra baixo vai me dar mais atenção. Aqui eu tenho outro modelo de calça também que chama muita atenção pra baixo, que é uma calça que remete à questão do... Ó, olha aí pra vocês verem. Tá vendo que essa calça tem toda uma estrutura, todo um design. E o design dela é o quê? De chamar atenção. Ela chama atenção pra parte de baixo. Então, todo detalhe, toda estrutura, toda os bolsos mais largos, tá vendo? Ó, a estrutura do bolso ser um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais largo, faz toda a diferença. Não tem como você usar uma calça sem uma estrutura que aumente o quadril no corpo triângulo invertido. É de extrema importância você conseguir fazer isso. Por quê? Porque conseguindo fazer isso, você faz o quê? Você aumenta a amplitude desse corpo, tá bom? Então, tudo que a gente consegue aumentar na parte de baixo do corpo triângulo invertido, a gente vai fazer. Eu vou mostrar uma saia aqui pra vocês também, que olha, é totalmente assimétrica, tá vendo essa saia? Ó, ela tem aqui, ó, ela desce, é uma saia lápis, mas não é uma saia mais sequinha. Ela tem uma saia que tem um volume no quadril. Então, sempre vou trabalhar esse volume no quadril, pra me fazer esse corpo ficar um corpo em formato de ampulheta, por exemplo. Então, assim, é muito interessante ter esses detalhes aqui no quadril. Porque como eu já tenho um ombro mais larguinho, então eu não vou chamar atenção pra ele. Então, eu coloco essa saia aqui com uma blusa sequinha, com decote V, por exemplo, o meu corpo vai ficar harmônico. Por quê? Porque eu vou alongar minha silhueta. Além de alongar minha silhueta, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir fazer com que o meu corpo fique mais harmônico e alongado, tá? Muito alongado. Ah, obrigada, Ana. Assim, olha essa saia aqui pra vocês verem. Essa saia aqui, por exemplo, ó, ela consegue fazer com que o corpo fique mais harmônico ainda. Por quê? Porque além dela ter um volume aqui em cima, ela tem um laço e tudo mais, uma estrutura, ela é bem aberta, né? Ela tem uma vazia bem grande, então ela vai dar bastante estrutura. Ela, por exemplo, com uma blusinha assim, ó, olha aí. Tá vendo? Eu consigo usar elas tranquilamente. Por quê? E a blusa tem o quê? O que a blusa tem que dá certo? A blusa tem volume aonde? Para baixo da cintura. Onde que eu tenho que aumentar? No quadril. Então, eu poderia tirar tranquilamente a faixa dessa saia e usar a blusa, ou colocar a blusa por dentro e a saia com a cintura mais alta descendo no ar. Então, tudo isso faz
o corpo ficar mais bonito, o corpo dá aquela amplitude no quadril que fica extremamente bonita, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar mais uma figura aqui pra vocês, que é bem interessante pro corpo triângulo. Uma blusa aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Tá a saia, mas tá a blusa aqui agora. Vamos falar dessa blusa aqui agora. Por exemplo, essa blusa aqui, ó. Ela consegue ter o ombro bem estruturado. Então, o ombro é bem sequinho, tá vendo? Ela tem um design aqui, ó, que faz um falsete de decote em V. E ela tem o quê? O alongamento para baixo da cintura. Então, ela tem o volume para baixo da cintura. Então, isso é uma estrutura boa também de blusa para quem tem o corpo triângulo invertido. Então, cada modelo de corpo a gente adapta com o tipo de roupa ou o local que a gente tem que minimizar ou aumentar esse volume de peça, né, de roupa. Então, assim, no corpo triângulo invertido sempre vai ser a parte de baixo. Ah, Monique, mas eu gosto muito de usar volume na parte de cima. O que eu posso fazer? Ó, se você gosta de usar muito volume na parte de cima, o que você pode fazer? Você pode usar o volume, desde que você coloque a cintura bem acinturada, né? Ou seja, você usa um cinto mais largo, você coloque uma faixa, ou seja, uma roupa de estrutura que tenha afunilação na cintura e uma saia maior, em evasê, tipo a que eu estava mostrando aqui agora, como essa aqui, por exemplo, ó, tá bom? Porque aí, se você colocando o volume aqui em cima, deixa eu achar uma blusa com volume aqui, ó, pra mostrar pra vocês, o corpo fica mais harmônico. E o corpo ficando mais harmônico, você consegue ter uma estrutura diferenciada. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é pro triângulo. Então, se o triângulo invertido quer usar uma estrutura... Monique, eu tenho corpo triângulo invertido e quero usar roupas de manga bufante, de manga estruturada, de oversize e outras estruturas. Posso usar, desde que eu estruture a parte de baixo também, tá vendo? Então, se eu abro aqui em cima, eu tenho que abrir mais ainda a parte de baixo. E abrindo mais ainda a parte de baixo, eu consigo estruturar esse corpo. Aí sim eu posso usar. Caso contrário, eu colocar só uma blusa assim e uma calça skinny, por exemplo, meu corpo não vai ter uma boa estrutura. Eu vou ficar realmente com um triângulo invertido. Principalmente se for uma peça como essa aqui, ó, que já faz um triângulo. Tá? Então, assim, vamos lá fazer com que tudo fique mais harmônico. Então, deu pra entender? Tá dando pra entender, assim, a questão de como eu vou fazer com que esse corpo fique mais harmônico, que esse corpo fique mais bonito. As saias também, como eu mostrei aqui nesse vestido, vamos voltar aqui nesse vestido. A questão da estrutura aqui, ó. Tá vendo que o cinturamento, eu tenho uma estrutura aqui? O cinturamento também é muito importante nesse corpo. Por quê? Porque eu tenho que fazer a falsa ampulheta. Então, eu tenho que fazer um falso número 8 aqui, ó. Então, eu já tenho aumentado em cima. Então, eu vou aumentar a parte de baixo. Então, é interessante fazer sempre assim. Alguma dúvida sobre o corpo triângulo invertido, que vocês queiram saber? Sim, vou falar agora também um pouquinho para vocês da questão das tendências que estão chegando agora e que é interessante como usar. Por exemplo, brilho vai usar muito metalizado. Onde eu vou usar nesse biotipo de corpo? Nesse biotipo de corpo triângulo invertido, eu vou usar na parte de baixo. Porque é uma peça que chama muita atenção. A peça que tem brilho, paetê, metalizado, acetinado. Como ele tem um brilho e tem toda uma performance de aumentar... Então, eu consigo fazer a parte de baixo sempre maior, tá bom? Então, eu dou volume aqui embaixo. Então, eu vou usar o brilho e tudo mais aqui. Ah, Monique, tô usando muito babado, muita renda. Eu uso em cima ou embaixo? Na parte de baixo. Você vai usar uma renda aqui em cima, se for uma renda que for mais colada e mais estruturada. E principalmente de uma cor única, tá? E aqui embaixo você pode usar renda com babados, renda com... adereços, uma saia mais ampla, calça flare, calça pantalona. A calça pantalona fica muito boa para esse biotipo de corpo. Então, assim, pensa uma calça pantalona metalizada
e você colocar uma blusa sequinha em cima, você consegue harmonizar perfeitamente o corpo, né? Desde que a calça seja extremamente acinturada, né? Não é interessante colocar a cintura baixa, e sim a gente colocar uma cintura intermediária. Então, isso faz diferença no biotipo de corpo também, tá? Outra tendência que tá usando muito é a questão dos laços. Monique, tá usando muito laço, muita flor, principalmente no pescoço e tudo mais. Se você quiser usar uma flor no pescoço, opte por roupas que sejam principalmente frente única, como eu tô aqui, ó. Então, esse aqui tem um laço, tá vendo? Você colocar o laço aqui de lado ou centralizado para alongar sua silhueta. Isso faz toda a diferença na hora de alongar a silhueta. Se você colocar mais para o lado, vai aumentar mais ainda seu ombro. Aumentando o ombro, você perde a estrutura do corpo, tá? Então, assim, é bem interessante, assim, você saber onde colocar as peças e as tendências que a gente está usando agora, tá bom? Vamos lá. Outra estrutura que é muito boa também, que a gente consegue fazer com que fique boa no corpo triângulo invertido, é a questão do biquíni. Vou falar um pouquinho do biquíni agora. O biquíni é o quê? A questão de você conseguir fazer com que esse biquíni, na parte de baixo, tenha um volume. Então, é interessante usar biquínis que sejam de lacinho, que tenham adereços aqui do lado, metais, pedrarias, esteja uma estampa, a calcinha seja estampada e a parte de cima seja lisa. Então, tudo isso favorece quem tem um corpo triângulo invertido. Outra coisa, o tomara que caia ajuda muito. A questão do frente única ajuda muito a diminuir a questão dos ombros. Agora, se eu uso um que é mais larguinho assim, reto aqui, ele dá a tendência a aumentar os meus ombros. Então, sempre tentar usar frente única, tomara que caia, porque são as melhores partes de cima para esse corpo triângulo invertido, tá? A calcinha, colocar sempre a calcinha estampada, a calcinha com lacinho, a calcinha um pouquinho mais larga. Então, assim, tudo que eu possa chamar atenção para a parte de baixo, eu posso colocar. Na parte de cima, eu minimizo. Então, Mônica, eu quero um biquíni todo estampado. Você pode fazer o biquíni todo estampado, desde que não coloque adereço na parte de cima, aumentando os ombros, e sim adereço na parte de baixo, aumentando o quadril, fazendo esse falsete visual aí, para que o corpo fique mais harmônico. Tá bom? Outra coisa que é muito interessante para quem quer mandar fazer a questão de lingerie e tudo mais, geralmente quem tem o biotipo de corpo triângulo invertido tem um pouco mais de seio. E por ter um pouco mais de seio, o sutiã precisa ser um pouco mais estruturado. Então, eu indico sempre os sutiãs que tenham a alça um pouco mais larga, tá? E que seja realmente estruturado para o tamanho do seu seio. Ou seja, qual que é a estrutura para o tamanho do seu seio? Aqui, ó, o sutiã tem que pegar bem rente a lateral das costas, ele tem que acolher os seios não pode ficar nem um pouquinho de fora, tem que ficar tudo dentro da extensão do sutiã, e as costas também ser mais larga, porque quando as costas é muito estreita, além de dar os gominhos, mesmo se for uma pessoa mais magra, dá os gominhos atrás, né, os pneuzinhos que a gente fala, e machuca. Então, assim, a questão de você conseguir colocar o falsete aqui embaixo faz toda a diferença. Então, na hora de comprar o sutiã, isso também faz muita diferença. Na hora de comprar o biquíni e na hora de comprar, às vezes, um top, um cropped, sempre comprar mais largo. Se for o sutiã tomara que caia, eu indico que tenha pelo menos 4 dedos de espessura na parte de trás para que dê sustentação e consiga aconchegar, assim, perfeitamente os seios da mulher e deixar o seio, a estrutura melhor. Tá? Aqui a questão também do biotipo de corpo triângulo invertido, a gente vê que as bonequinhas têm uma estrutura diferenciada quando é o corpo plus size. Às vezes camufla um pouco. Por quê? Porque como expande um pouco, tende a ter um pouquinho mais de abdômen. E tendo mais abdômen, o que acontece? Você consegue ter, às vezes, dificuldade em vestir certos tipos de peça. Quais tipos de peça, Monique, por exemplo? Blusas amplas, como eu mostrei, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Colocar uma blusa pleplum, por exemplo. Quem tem um abdômen, ó, quem tem um abdômen muito alto e colocar a blusa pleplum, às vezes pode aumentar muito o abdômen. Então, o que é aconselhável? Você usar uma extensão por inteiro. Então, ao invés de usar a blusa pleplum, você vai usar o vestido.
Então esse vestido vai fazer com que você fique com um corpo mais harmônico, que é o vestido que eu mostrei pra vocês, né? O vestido de florzinha. Ele consegue ter essa estrutura mais... que dê esse aconchego pra... Aqui, ó. Então, ao invés de fazer a blusa, eu vou colocar o vestido, que aí eu consigo minimizar o abdômen, tá bom? Então, assim, isso é uma dor muito grande da maioria das mulheres, essa questão do abdômen. Então, se o abdômen, ele tá estufado ou ele tá muito aparente, a mulher, às vezes, se sente mal. Então, esse é um dos truques para você conseguir minimizar esse abdômen aí, tá bom? Assim, hoje a gente falou sobre o corpo triângulo invertido, o corpo que tem os ombros mais largo do que a cintura e o quadril. Então, esse é o corpo triângulo invertido. E a gente falou, deu dicas de que tudo que é mais volumoso a gente não usa na parte de cima, mas a gente usa na parte de baixo do quadril, da cintura para baixo. E tudo que é mais sequinho a gente usa na parte de cima para minimizar esses ombros. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam colocar essas dicas em prática. E espero que vocês possam estar na nossa próxima live. Tá bom? Muito obrigada, boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigada a todos que participaram até agora.